Agora, você já tem o diagnóstico fechado que o seu filho é alérgico à proteína do leite de vaca ou a outros alimentos, porque outros alimentos também, gente, podem causar o aparecimento desse muco e de outras reações. Como saber se a criança está estabilizada? Então, se ela parou de ter o contato com a proteína ali do leite de vaca e ela estabilizou, naquele momento ela parou de ter sintomas porque ela não está tendo contato com a proteína. Então, isso quer dizer que a dieta foi bem instruída, a família conseguiu fazer bem a dieta e conseguiu fazer bem os cuidados do dia a dia para que a criança não tenha contato com a proteína do leite de vaca. Porque é importante falar que proteína do leite de vaca não existe só em alimentos, tá? Não é só comendo a proteína, muitas vezes, que a criança vai fazer reação. E se ela está em aleitamento materno, que tem que ser orientado é a dieta da mãe. Se está em uso de fórmula, o que tem que ser orientado é uma troca da fórmula por uma fórmula hipoalergênica, que cause pouca alergia, né? Nós temos aí fórmulas à base mesmo do leite de vaca, mas que são bem quebradas. Temos fórmula à base de soja e temos fórmula à base da proteína do arroz. A indicação da fórmula, a mais adequada para o seu filho, vai depender de vários fatores que o profissional de saúde, médico ou nutricionista que está acompanhando a sua criança vai avaliar para indicar uma melhor fórmula para aquela idade do seu filho, para aquele sintoma que ele apresente naquele momento, né? O que traga mais segurança aí para o tratamento. Ou se a criança começou a apresentar esses sintomas já maiorzinho, né? Então a partir de 1 ano de idade, que é quando é orientado dar alguma coisa de leite de vaca ou derivados do leite de vaca para criança, gente, é só acima de 1 ano de idade, né? E isso eu tô falando não é só para criança que apresentou já sintoma de alergia, não, é para qualquer criança, tá? A orientação da Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, os maiores consensos de nutrição ainda preconizam, né, que exatamente por esse poder que o leite de vaca tem de causar alergia em crianças, que ele não seja oferecido para criança, né, gente? O leite de vaca em si, não estou falando de fórmula. Fórmula é uma questão toda mexida ali, aquele pó é todo mexido pela indústria para ficar o mais próximo possível do leite materno quando não há possibilidade de aleitamento materno para aquela criança. Estou falando do leite de vaca integral, né? Aquele da caixinha que a gente compra ali no supermercado. Ou um queijo, ou um iogurte, ou um creme de leite, enfim. Qualquer coisa que tenha leite ou derivados não é orientado a dar para criança abaixo de 1 ano. Então, se você atendeu a recomendação e começou a dar esses produtos, leite e derivados para seu filho, depois de 1 ano de idade, ou mesmo se aconteceu antes e ele começou a apresentar esses sintomas somente depois que você deu o alimento ali diretamente para ele, quem vai ter que fazer a dieta é a criança, tá? Então isso é importante entender aonde a criança reagiu, né? O nível de sensibilidade da criança para orientar a melhor forma de tratamento, para ver se a gente vai ter que orientar dieta materna, troca de fórmula ou dieta da criança. E aí foi feito tudo certinho, bem orientado a dieta, a criança estabilizou, parou de fazer os sintomas, a pele limpou, o trato respiratório limpou, a parte, né, do trato gastrointestinal da boca até o ânus também, dos sintomas que havia apresentando, pararam. E aí aquele muco continua. E o muco vai continuar realmente, na grande maioria dos casos, por mais tempo. Ele geralmente é o último a desaparecer ou pode nem desaparecer completamente, porque ainda é uma tentativa do intestino. Lembra que eu falei que ele é uma das primeiras barreiras de proteção ali do intestino? Então, se o intestino sofreu uma agressão, né, teve ali um processo de tentativa de invasão da proteína do alimento, por uma imaturidade das células de defesa, entendem que aquilo é um agressor. Começa a fazer a guerra ali, a inflamação. Então, por mais tempo, o intestino vai continuar produzindo aquele muco numa tentativa de preservar ao máximo o intestino, né? Para que se o intestino fosse agredido de novo, aquela barreira está ali presente para tentar evitar com que a proteína seja absorvida pela criança e aí realmente faça inflamação e faça mal. Então, o muco, gente, essa gosma, essa clara de ovo que sai ali junto com as fezes, por mais que a criança já esteja bem, fazendo a dieta de forma adequada, totalmente isolada ali do contato com a proteína do leite de vaca ou de outro alimento que possa causar reação alérgica à criança, ele pode continuar aparecendo por mais tempo,
tá? Ele pode ser o último aí a desaparecer, às vezes não chega nem a desaparecer completamente, vai demorar bastante, às vezes mais de 60 dias para desaparecer. Se só tem um muco na vida da criança, e a criança está bem, ganhando peso, ela acorda à noite, mas não acorda de dor, né? Se contorcendo, de incômodo, não está irritada, a pele está limpinha, a parte respiratória está limpinha, o refluxo sumiu ou diminuiu bastante, a parte abdominal está toda ok. Então a criança está toda estabilizada, mas o muco persiste, fique tranquilo. A criança está em processo de estabilização, ela está bem, não precisa mudar mais nada na dieta, não precisa tirar mais nada, não precisa trocar a fórmula. A criança está entrando num processo de estabilização, está tudo ok. Muitas vezes a gente tem que fazer vista grossa para o muco, tá? Mas quando ele está de forma isolada, até porque pode ser uma outra tentativa de agressão aí ao corpo da criança e o intestino começou a secretar aquele muco, tá? Isso pode acontecer também. Agora, se tem o muco, mas tem uma dor, tem uma irritabilidade, a criança ainda não está ganhando peso de forma adequada, né? A pele ainda não está totalmente limpinha, tem algum outro sintoma associado, gente? Aí sim, aquele muco pode nos dizer que a criança ainda esteja em reação. Então é sempre essa balança que a gente faz. Muco isolado, acende o sinal amarelo, observa a criança, mas a princípio não quer dizer nada. Tá? Isso antes do diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Tem o muco, mas esses outros sintomas começaram a aparecer, sinal vermelho, entrar em contato com o médico, pediatra ou gastropediatra, para avaliar se pode ser alergia à proteína do leite de vaca, fazer as mudanças no dia a dia, na dieta da mãe, troca de fórmula da criança ou na dieta da criança, para ver se todo esse processo de sintomas estabilizam e param e depois reintroduz a proteína de novo para ver se os sintomas voltam, né? Esse é o processo correto para fechamento do diagnóstico da alergia alimentar, que chama TPO, teste de provocação oral, que a gente chama de teste ouro para o fechamento do diagnóstico da alergia alimentar. Exames, gente, serão necessários apenas se a criança faz placa vermelha e incha o rostinho e algumas partes do corpo com a presença da proteína do leite de vaca ou de outro alimento. Aí alguns exames podem ser solicitados pelo médico, né? Que são aqueles exames de IgE específico no sangue, ou o alergista lá no consultório dele pode fazer o prick teste, que é o das picadinhas, que também verifica a presença de IgE. Só que se a criança tem sintomas mais tardios, que acontecem depois de 2 horas, como sintomas respiratórios, aquele de pele que dá as pontinhas com a pele ressecada, que é a dermatite, ou sintomas do trato gastrointestinais, muitas vezes não tem exame nenhum a ser pedido, é realmente, né, o médico avaliando os sintomas da criança, que a gente fala de avaliação de história clínica, aí ele vai orientar, né, tem que orientar bem a dieta e os cuidados do dia a dia, isso é muito importante para que a família consiga fazer bem esse isolamento na vida da criança e da proteína durante pelo menos de 30 a 45 dias, a criança apresenta uma melhora e aí reintroduz a proteína para ver se os sintomas voltam, para assim fechar o diagnóstico de APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Fazer todo esse processo de forma correta é muito importante para se fechar corretamente o diagnóstico, porque se você tira a proteína, a criança apresenta uma melhora, aquela melhora, gente, pode ser devido a várias coisas, poderia não ser alergia à proteína do leite de vaca, poderia ser uma virose, uma infecção intestinal que a criança estava sofrendo ali, que deu aquele muco, aquele sangue nas fezes, aquela irritabilidade, o nariz trancadinho, né? Às vezes até um aparecimento de brotoejas aí na pele, e naquele meio tempo se curou sozinha. E aí, quando reintroduz a proteína do leite de vaca, e por isso é tão importante reintroduzir a proteína do leite de vaca na vida da criança, é que efetivamente a gente vai saber se aquela melhora da criança foi através de uma melhora espontânea, porque não era alergia, ou se realmente a criança melhorou porque ela é alérgica à proteína do leite de vaca. E quando aquela proteína foi retirada da vida dela, ela apresenta uma melhora e quando a proteína volta, ela volta a apresentar aqueles sintomas. É assim que é feito o correto fechamento do diagnóstico das alergias alimentares pelo médico, ok?